Fala, amigos, bom dia. Aqui quem vos fala é o Danilo Alves e iremos hoje aqui tentar explanar um pouco das ideias em cima do USDJPY, né? Para aqueles traders, operadores, especuladores que operam o Forex, né? E aqui podemos ver o seguinte: aqui é um gráfico semanal em que eu estou pegando, se formos analisar a questão da análise técnica, né? Podemos ver que o quê? Que o preço fez um topinho aqui e esse topinho feito em 2015, ó, vê bem. E depois apenas trabalhou em um amplo range lateral, né? O preço não teve nenhum interesse em buscar níveis superiores, nem tampouco teve interesse em buscar níveis inferiores. Então, para iniciar a análise aqui deste ativo, né, num time frame semanal, iremos utilizar também a questão do que? Da análise técnica clássica, né? Que é o que? Linha de tendência, suporte e resistência, junto com o que? Com o volume profile, que serve como um complemento para identificar possíveis zonas, áreas de onde o preço trabalhou de uma maneira mais justa, onde o preço serviu como um imã, né? E aqui iremos começar com a linha de tendênciazinha básica, né? Se vamos pegar aqui, ó, notamos que o quê? Que o preço rompeu a linha de tendência, veio trabalhar novamente dentro dela, depois voltou a buscar níveis superiores. Até então, se formos observar, olharemos o quê? Olharemos que o que? Ah, não, tem uns topos superiores que servirão até então como resistência por parte dos vendedores, ou seja, os vendedores irão defender naquela zona, naquela área, mas há uma maneira mais, diria que até mais clara de observar essas zonas usando o volume profile, porque no volume profile iremos ver a questão das áreas onde houve a questão da oferta e demanda, né? Que é isso que é bastante interessante observar no mercado, as zonas onde houver uma maior liquidez. Então, primariamente, iremos pegar o perfil do range, né? Iremos tracionar desse topo até os dias atuais. Então já observamos o que? Já observamos uma POC, aqui essa linha vermelha, né? POC, o que significa POC? Point of Control, ou seja, o ponto de controle. A região onde houve um maior número de negociações neste segmento que a gente está analisando, né? Tendo em vista isso, né? Tendo em vista a quebra dessa linha de tendência, né? O preço quebrou e tal, só no pontos superiores, poderia dizer que o quê? Que sem desconsiderando a questão do volume profile, quais os pontos seriam observáveis apenas através do candle? Esse pontinho aqui, opa, deixa eu diminuir aqui, botar vermelho e puxar um pouquinho. Isso. Essa região aqui, que são as máximas até então anteriores, né? Porém, eu gosto de utilizar isso, né? Gosto de ver a questão do candle, se tem pavio, porque pavio denota o quê? Ou rejeição do preço, ou até então defesa pelo lado contrário, né? No caso aqui, houve defesa por parte dos vendedores nessa região. É o conceito que eu busco, o conceito que eu aplico. Não é um conceito meu, é um conceito que eu venho lendo, venho trabalhando. Posso citar Kepler, John Dalton, Steve Maio, e vários outros autores que abordam e trabalham dessa forma também, que são livros, são obras, artigos muito bons. Mas, desconsiderando apenas a análise do candle em si e do pavio, poderemos observar o quê? Poderemos observar aqui, e é interessante notar por parte de todos, as regiões de pico de volume. Ó, região de pico de volume, região de pico de volume, região de pico de volume. Ó, pessoal, tais regiões servem como um imã, né?
em atrair o preço. Por quê? Porque nessas regiões houve o quê? Houve até então aceitação por parte da oferta e da demanda, por parte de compradores e vendedores. Ou seja, nessa região tinha uma boa aceitação do preço, por isso que o preço passou a ser mais negociado nela. Até então, só que o preço não fica estagnado, não fica parado o tempo todo nelas, né? Vindo ao quê? Vindo a quando há uma oferta, uma demanda, uma oferta ou demanda agressiva no lado contrário, vem a rompê-las. Por isso que é bom, é interessante estar observando elas. Então, pegando este movimento aqui que estamos tendo, já temos o quê? Já temos a informação do quê? De uma quebra de uma linha de tendência, né? Pode ver que há uma consolidação aqui nessa região, o preço há uma correçãozinha. Aí, o que poderíamos observar e notar, e até então vir a, a projetar, a especular sobre isso, é o que? Se formos olhar, há uma região de pico de volume, aqui, mais acima, né? Há outra região de pico de volume, mas acima, e há mais uma região de pico de volume mais acima. Porque o mercado ele não vai, ou pode ir, não sei, o mercado é soberano. Porém, o mercado dificilmente ele vai fazer uma pernada, um alongamento repentino, né? Ele sempre tem as correções, porque as correções é que tornam o movimento o quê? Mais saudável. Então, tendo por premissa as regiões de pico de volume, é interessante também notarmos o quê? Se há uma região com pico de volume, também é uma região com o quê? Com um vácuo de liquidez. O que é o vácuo de liquidez? O vácuo de liquidez é aquela região em que há o desinteresse ou não há o grande interesse. Ou seja, há uma fraqueza naquela região em que compradores e vendedores não têm interesse em negociar elas. Se formos olhar, em negociar ela. Vamos olhar, eis aqui uma região de vácuo de liquidez. Eis aqui outra região de vácuo de liquidez. Eis aqui outra região, desculpa, de vácuo de liquidez. Ou seja, chegando nessas regiões, atentando-se a ela, se não houver defesa por parte da ponta contrária, o preço tende a correr. E o preço correndo, claro, ele vai para o próximo nível, né? Que no caso aqui, no movimento ascendente, seria o quê? Seria suporte. Ou, desculpa, resistência. Em um nível descendente, seria o quê? Suporte. Então, tendo feito a análise aqui em um gráfico semanal do USD-JPY, notamos que o quê? Que o preço está aproximando-se de o quê? De uma zona, ó, chegou no topo do caixote aqui, ó, podemos observar. E após isso aqui, já denota-se o que? Esse pavio aqui, do dia 22 de novembro, nota-se o que? Uma grande defesa por parte dos vendedores ou até mesmo uma falta de interesse. Vamos analisar o que aconteceu? Aqui, ó, houve uma defesa. Podemos observar isso pelo que? Através do volume delta aqui. Compradores atuando agressivamente na compra, porém o preço veio a cair, ou seja, houve uma defesa, uma absorção vendedora nessa região, jogando o preço para uma região de o quê? Note aqui, o pico de volume. Então é interessante observar o quê? Interessante observar que se porventura os vendedores não venham a defender novamente essa região, o preço tende a correr para o próximo nível, que seria 1,36% acima deste nível que está trabalhando, né? Aí agora é interessante notar também, pessoal, o seguinte: e se porventura os vendedores venham a defender novamente
essa posição? Onde seria o ponto em que os compradores viriam a fazer a sua montagem de posição? Tem como fazer isso? Sim, tem como. Iremos fazer uma análise segmentada do movimento em questão. Porém, concorda comigo que o quê? Que após eles romperem essa linha de tendência, análise técnica, né? E virem a fazer esse movimento aqui, a lateralização, esse range lateral, e o preço buscar níveis superiores, então o que me interessa é se, porventura, o preço vir a corrigir, onde eu encontro um local para comprar, onde ofereça o melhor risco-retorno. Tem como? Sim, tem como. Então eu vou analisar apenas o quê? Do fundo até o dia atual, até o topo, para saber qual região é mais propícia, qual região oferece o melhor risco-retorno para mim. Então eu venho, utilizo o Volume Profile e, se formos observar de uma maneira segmentada, olhe a tração que há entre as duas POC, né? A POC do volume do movimento total e a POC desse movimento segmentado, estão basicamente na mesma região. Então, é interessante notar o quê? Interessante notar, ter em mente, olhando por esse prisma, que se porventura o mercado não correr, ou seja, se a demanda não vencer a oferta nessa região e vir buscar níveis superiores, note que nessa região, né? Nessa região há um pico de volume e após ela há o quê? Há um vácuo de liquidez. E regiões de vácuo de liquidez, o preço tende ao quê? Tende a correr. E note que o próximo nível é o quê? É a POC. As duas POCs estão próximas, ou seja, as duas regiões, as duas áreas onde há hipoteticamente um preço justo estão próximas, estão sendo tracionadas. Não é isso? Então, olhando o volume profile e vendo as regiões de maior liquidez e as regiões onde há um vácuo de liquidez, podemos até então traçar dois cenários. Assim também como podemos vir a utilizar a análise técnica clássica de projeção e extensão do movimento, FIBO, ó, vê que 1% vem bem na parte superior da região de pico de volume, 2% já é um pouco mais acima, né? E uma retração, um movimento de correção saudável, onde buscaríamos? Buscaríamos, leigamente falando, em 50% do movimento, que seria a região da POC. No mais, façam suas apostas e estejam atentos ao desenrolar do preço. Pessoal, no mais, muito obrigado. Quem gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Sugestões, reclamações, críticas, todos estamos aqui para aprender ou para acrescentar algo na vida de alguém. No mais, valeu. Tenham todos um bom dia e até breve.